Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje fala sobre a indissolubilidade do matrimônio e o divórcio. É um assunto espinhoso, delicado, mas inescapável, inevitável, porque não se pode fugir do Evangelho. E nós precisamos nos lembrar de que o Evangelho é uma boa notícia, não uma má notícia. A indissolubilidade do matrimônio é algo extremamente bom, positivo, é um dom de Deus. Não é um fardo, uma crueldade. Ao contrário, é porque nós cremos em Deus que é amor e que nos criou para amar, que nós cremos na indissolubilidade do matrimônio. Vejam, São Marcos começa dizendo que os fariseus fizeram essa pergunta a Jesus a respeito do divórcio porque queriam pô-lo à prova. Eles estavam sempre armando ciladas para Jesus. Armadilhas. Por quê? Porque eles, fariseus, eram favoráveis ao divórcio, como eles mesmos dizem. Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir a mulher. E eles sabiam que a multidão também era favorável ao divórcio. E que, portanto, Jesus perderia seguidores, perderia discípulos. A ideia da indissolubilidade do matrimônio não era mais popular naquela época de Jesus do que é hoje. Então algumas pessoas dizem assim: essas coisas precisam ser revistas porque os tempos mudaram, as coisas agora são diferentes. Mas nós vemos claramente que naquela época, na época de Jesus, também a opinião da maioria das pessoas era contrária à indissolubilidade do matrimônio, favorável ao divórcio, e que Jesus não ficou mais popular por se posicionar assim. Ao contrário, ele perdeu discípulos, perdeu seguidores, como nas redes sociais, né? Jesus postou alguma coisa lá que desagradou e perdeu seguidores. Porque se ele quisesse ser popular, ele diria: não tem problema, pode se divorciar à vontade. É uma palavra exigente, mas é a palavra da verdade. Jesus não quer nos iludir com uma mentira agradável, mas nos libertar por meio da verdade. E como eu disse, o Evangelho é uma boa notícia. O mandamento novo que Jesus nos deu é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos amou e se entregou por nós, se sacrificou por nós. Deus é fiel. Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, Deus não desiste de nós. E Ele diz: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Esse outro, em primeiro lugar, é aquele que está mais próximo de mim. O meu próximo mais próximo. Então, também o meu cônjuge, também a minha mulher, também o meu marido. Amar o próximo. Mas não são as pessoas distantes, aquelas com as quais eu me encontro eventualmente, ou que cruzam o meu caminho, mas especialmente aquelas com as quais eu convivo diariamente. Então Jesus responde assim: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher para se tornarem uma só carne. Então, para responder a essa questão, Jesus nos convida
a contemplar o projeto original de Deus, voltar lá nas origens, no princípio, para nós descobrirmos o que Deus pensou, o que Ele sonhou quando criou o matrimônio. Porque quem inventou o amor conjugal, o amor esponsal, quem fez o homem e a mulher um para o outro foi Deus. Então Jesus nos diz assim: voltemos lá para o princípio. Qual era o desejo de Deus? Qual era o projeto de Deus? E Jesus cita o livro do Gênesis, por isso nós lemos hoje na primeira leitura o livro do Gênesis. E é bonito porque Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vou criar para ele alguém que lhe complete. Da costela do homem ele tira a mulher, tirada do homem. Ou seja, existe essa complementariedade entre homem e mulher, criada por Deus. O homem e a mulher são iguais em dignidade, têm a mesma dignidade de filhos e filhas de Deus, mas são extremamente diferentes. Só que é um tipo de diferença que um foi feito para o outro. Basta que a gente olhe para o corpo de um homem e para o corpo de uma mulher. E aí nós vemos a arquitetura de Deus, como Ele pensou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas não apenas fisicamente, porque eles não se tornam apenas uma só carne, eles devem se tornar um só coração e uma só alma. Psiquicamente, o homem e a mulher são diferentes, a gente sabe. A neurologia hoje comprova que o cérebro do homem funciona de um jeito diferente do cérebro da mulher. Psiquicamente são diferentes, mas nessas diferenças eles se completam. Deus fez o homem e a mulher para se encaixarem, se completarem, como duas peças de quebra-cabeça que se encaixam. Essa complementariedade, que é uma imagem da Trindade. Não é bom que o homem esteja só. Nós cremos num Deus que não é só, que não é sozinho, num Deus que não é eterna solidão. O nosso Deus é um Deus Trindade, é uma família. Nosso Deus é família, é comunidade, é comunhão de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um só Deus, a unidade na diversidade. Então, Deus os fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e portanto, aí está uma imagem de Deus que é unitrino. E esse amor é fecundo e, portanto, gera vida, e do amor do homem e da mulher nascem os filhos, e assim nós temos uma imagem em cada família, uma imagem da Trindade. Esse é o projeto de Deus. Eu não existo para mim, eu não sou para mim, eu sou para os outros. Deus é amor, Ele me criou a sua imagem e semelhança, Ele me criou por amor e para amar. Então, eu me realizo no amor, no serviço, na doação de mim mesmo. Essa é a beleza do matrimônio. Agora, Jesus fala da dureza do coração. Por que existe divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Infelizmente, o mundo não é como Deus o criou. Nós não estamos como Deus nos pensou. O mundo decaiu, houve uma ruptura, o pecado desfigurou o projeto de Deus. E é por isso que existem as brigas, as crises conjugais, as infidelidades, violências, ofensas, mágoas, tanta coisa que infelizmente a gente sabe que existe nos casamentos.
por causa da dureza do nosso coração, porque nós somos pecadores, porque Deus pensou algo lindo, belíssimo, maravilhoso. Deus viu que tudo era muito bom, mas veio o pecado e deformou, desfigurou esse projeto. Agora, Jesus veio ao mundo para quê? Ele veio ao mundo justamente para reerguer o mundo decaído, para nos dar um coração novo. O nosso coração é duro, o nosso coração é egoísta, nós temos dificuldade de amar, nosso amor é falho, imperfeito, mas Jesus veio ao mundo justamente para nos dar um coração novo, para reformar o nosso coração, para restaurar todas as coisas conforme o projeto original de Deus. E é por isso que Jesus instituiu o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é para santificar a união conjugal, consagrar o amor dos esposos e assim levar aquele plano original de Deus, ajudar os esposos a viverem aquilo que é o projeto original de Deus. O matrimônio consagra, o matrimônio eleva a união conjugal. Por isso, é impensável que um católico, que alguém que seja batizado, viva com alguém sem ser casado na igreja, né? Que tenha vida conjugal com alguém sem o sacramento do matrimônio. É pecado de fornicação, porque é o sacramento do matrimônio que fará daquelas duas pessoas um só coração e uma só alma. Gente, o nosso coração é doente, é duro por causa do pecado. Então, sem a graça de Deus não dá. É a graça de Deus que vai transformando o nosso coração. Ah, padre, mas eu conheço um monte de gente que é casado na igreja e vive em pé de guerra. É porque sacramento não é mágica. Também tem muita gente batizada, muita gente que comunga e não é santa. Por quê? A culpa não é da Eucaristia, a culpa não é do batismo. É que para que o sacramento produza fruto, faça efeito, depende das minhas disposições interiores, depende da minha colaboração com a graça, de eu cooperar, de eu corresponder ao amor de Deus, vida de oração, espírito de sacrifício, os outros sacramentos, né? Então não basta eu casei na igreja, mas não tenho vida de oração, não comungo, não me confesso, não procuro ser melhor, reformar a minha vida. Então, claro, daí não basta ser casado, o sacramento tem que ser atualizado diariamente. Mas sem a graça de Deus é difícil, eu diria impossível. Para isto existe o sacramento do matrimônio. Jesus veio justamente reformar, restaurar todas as coisas, para que a criação volte àquilo que era para ser no início e seja até acima daquilo que Deus pensou. Então, por isso, quem é católico, quem é batizado, tem que se casar na igreja, senão vive em pecado. Por isso que não pode comungar quem não é casado na igreja. É só juntado. Agora, infelizmente, também existe a realidade do divórcio. E não pensem que o padre fica contente, sente prazer, né, de falar dessas coisas. O padre adora uma polêmica, ele gosta de pôr o dedo na ferida. Não. Eu sei que por trás de muitas histórias, né, de divórcio, de separação, há muito sofrimento. Agora, nós precisamos, a partir da palavra de Deus, iluminar essas realidades. Então, a gente sabe que o que causa isso é o pecado. Às vezes a pessoa nem tem culpa, mas Jesus diz assim, que se o homem se divorcia da mulher e se casa com outra, comete adultério, e vice-versa.
Disso não dá para escapar. Então a igreja sabe que em alguns casos a separação é inevitável, sobretudo quando existe agressão, quando existe risco para a integridade da mulher, dos filhos, geralmente, né? Pode ser o contrário também. Mas quando se tentou de tudo, se fez tudo o que era possível, mas mesmo assim a coisa não vai para frente e não há mais o que fazer, às vezes é inevitável a separação. Só que separação não é divórcio. Às vezes até uma separação temporária é necessária. Depois de um tempo as coisas melhoram e dá para se reconciliar, né? Às vezes é definitivo. Às vezes um dos dois vai embora simplesmente e não tem o que fazer. Acontece que eu posso estar separado do meu marido, da minha mulher, vivendo em casas diferentes, mas eu não estou divorciado dele. Mesmo que eu me divorcie no papel, eu continuo sendo uma só carne com ele. O matrimônio é indissolúvel. Então, isso não me libera para contrair novas núpcias, para me casar de novo, nem na igreja, nem no civil, para ter outros relacionamentos, porque aquele compromisso que eu fiz continua válido. Continua válido. Uma pessoa separada, que fez tudo o que podia, infelizmente não foi possível, mas se ela continua respeitando aquele compromisso, sabendo que ela tem uma responsabilidade diante de Deus pela outra pessoa, e pelo menos rezando pelo outro, né? Se não é possível fazer nada além disso, essa pessoa, claro, não vive em pecado. O problema é quando se parte para outro relacionamento. Bom, eu quero ser bem prático aqui agora. Como solucionar esse problema? O problema das segundas uniões. Primeira coisa, eu preciso conversar com o padre para verificar se o meu primeiro casamento foi válido ou não. Entrar no tribunal eclesiástico com um processo de nulidade matrimonial, porque existem casamentos que, embora tenham sido celebrados, não são válidos, são nulos. Existem muitos casos. Por exemplo, eu poderia dar muitos exemplos, vou dar um só. Primeira pergunta que o padre faz: é de livre e espontânea vontade que vocês estão se casando? Os dois respondem que sim. E a matéria do sacramento do matrimônio é o consentimento, é esse sim, é esse compromisso. Eu digo que sim, mas na verdade eu estou sendo coagido, obrigado a me casar. Eu estou me casando contra a minha vontade, mas meu pai, a minha mãe, meu sogro, alguém me obrigou e me disse: vai casar sim. Mas eu não quero, mas vai casar. Eu digo que sim. O sacramento do matrimônio se baseia nesse consentimento. Se esse consentimento é falso, não houve sacramento. Não tem Eucaristia sem pão e vinho. Não tem batizado sem água. Não tem crisma sem óleo. Não tem matrimônio sem o consentimento. Esse é um caso. Então a igreja vai investigar, vai chamar testemunhas e vai de repente descobrir: olha, realmente esse casamento não aconteceu, o sacramento não aconteceu. Então na verdade essa pessoa nunca foi casada. Tem gente que vem e diz assim: padre, eu vim aqui ver como é que eu posso fazer para anular meu casamento. Não existe anulação de casamento. Se o casamento foi válido, ele é válido, é indissolúvel, até que a morte o separe. Agora, existe sim a declaração da nulidade, que é diferente de anular. Declarar a nulidade é reconhecer que aquele casamento nunca existiu. Não é que ele existiu e agora nós estamos anulando, né? Então, esse é o primeiro caminho. Já encaminhei várias pessoas. Processo, né, de nulidade. Bom, se o casamento é nulo, dá para casar na igreja.
Resolveu o problema. O casamento não é nulo, foi válido o primeiro casamento. Bom, então vamos para a segunda hipótese. Separa. Porque o que está te impedindo de viver em estado de graça é a vida conjugal com essa pessoa. Então separou, confessou, tudo certo. Padre, mas eu já estou junto com essa pessoa há 20 anos, eu já tenho filho com ela. Como é que eu vou separar? Então não separe. Tem filho, ou a gente já está idoso, eu cuido dela, ela cuida de mim, está doente, eu não vou abandonar. Ok, basta que vivam como irmãos. O problema não é morar na mesma casa, o problema é viver como marido e mulher. Vivam como irmãos, como amigos, como companheiros, mas não como marido e mulher. Não tenham intimidade, relação conjugal e pronto. Padre, isso é muito difícil, isso é impossível, isso não existe. Mas como não existe? Não existe o celibato, não existem os padres, as freiras. E existem casais sim que tomam essa decisão. Aqui na paróquia mesmo tem casais que decidiram: nós não vamos mais viver como marido e mulher, cada um tem a sua cama, o seu quarto, nós vivemos juntos, cuidamos um do outro, mas não é porque não podemos nos casar na igreja, já fomos casados, mas... Porque veja, a preocupação de muita gente eu não posso comungar. Quer resolver o problema da comunhão, né? E tem, infelizmente, alguns padres que não colaboram, né? E dizem assim: não tem problema, pode comungar, Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Seria muito fácil. Eu não perderia seguidores, eu não perderia, como Jesus lá, né? Muito menos dor de cabeça. É tão fácil dar soluções fáceis para problemas difíceis, né? Não, comunga, está tudo certo. Já ouvi até gente dizer que o padre me disse para eu ir comungar numa paróquia vizinha onde ninguém me conhece. Como se o problema fosse, né, o julgamento dos outros e não o pecado que é comungar sacrilegamente. Então veja, a igreja, quando diz: olha, se você está em pecado, se você não é casado, ou está numa segunda união, você não pode comungar. Tem gente que diz: isso é discriminação, isso é exclusão, isso é um absurdo, é cruel. Não, ao contrário, a igreja é mãe, solícita, atenta. E ela sabe que se você estando em pecado comunga, você está piorando a sua situação, comungando a própria condenação. Então não, filho, você já está em pecado, não vai acrescentar outro. Resolva a sua situação. O que não pode é a pessoa ficar sentada no pecado dela, né? Confortável, tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Porque o que acontece? O problema, como eu dizia, não é comungar ou não comungar. O problema é que eu estou em pecado, eu não posso comungar porque eu estou em pecado. E se eu morrer assim, eu vou para onde? Qual é o destino da minha alma? O problema é o da salvação eterna, não é o da comunhão. A comunhão é só uma consequência. Então o padre dizer pode comungar não resolve o problema, só agrava. Porque além de não resolver um pecado, você acrescenta outro. Existe solução. Não é que seja uma solução fácil, mas existe saída. Então é muito mais difícil, né? O padre sentar, conversar, explicar, fica lá 1 hora, 2 horas, aí volta, faz processo de nulidade, vai para o tribunal eclesiástico, né? É mais fácil o padre simplesmente dizer: vai lá, comunga, de boa, tá tudo legal. Não é por aí. Infelizmente nós vivemos numa sociedade infantilizada. As pessoas perderam o espírito de sacrifício. Porque matrimônio também é cruz. Amor é sacrifício. E as pessoas estão acostumadas a relações descartáveis. O que importa é que eu seja feliz. Não deu certo, eu não estou feliz, eu descarto. Eu parto para outra. Até a psicologia hoje mostra que as pessoas estão cada vez mais imaturas. Os psicólogos dizem que a adolescência está cada vez maior. As pessoas entram na adolescência mais cedo e saem da adolescência mais tarde.
Tem gente com 30, 40 anos que ainda é adolescente, é infantil, é imaturo, é egocêntrico, narcisista, só pensa em si. Daí não tem casamento que dure, né? Porque não tem espírito de sacrifício. Amor é sacrifício, renúncia, eu dar a vida pelo outro. Se eu só penso em mim, no que é bom para mim, no que é do meu interesse, do meu agrado, não funciona. Esse não é o projeto original de Deus. Isso existe por causa do pecado. Mas com a graça de Deus é possível viver esse sonho de Deus. Então também os jovens que ainda não são casados, que não namoram, né? Precisam pensar bem com quem vão se casar. Escolher bem o namorado, a namorada, né? Escolher marido embalada, mulher embalada não funciona muito bem. Se eu sou católico, se eu quero viver o projeto de Deus, como é que eu vou viver isso com uma pessoa que não tem os mesmos princípios, valores que eu, a mesma fé que eu? Não vai comigo buscar a graça de Deus para nos fortalecer, o amor de Deus para nós vivermos o matrimônio, né? Então, hoje nós queremos rezar pelos nossos jovens que se preparam para o casamento, pelos nossos casais, especialmente pelos que vivem as crises conjugais, né? Infidelidades, desentendimentos, falta de respeito. Também pelas pessoas cujo casamento infelizmente fracassou, mas nem tudo está perdido, sempre há uma saída. Basta que a gente tenha boa vontade e queira corresponder à graça de Deus, fazer a vontade de Deus, conversando, se aconselhando e buscando o caminho para estar em paz com Deus, na graça de Deus. Então que Jesus nos ajude a compreender as suas palavras, que são exigentes, mas são palavras de vida eterna, são palavras de salvação. Amém.